Boa noite, turma aí que tem se reunido constantemente terças e quintas aí. Hoje é para tratar de um assunto extremamente relevante, porém que a gente vê muito pouco nos nossos cursos de graduação e mesmo na pós-graduação. Por isso, esse título de Veias Ocultas e Esquecidas. Recentemente, tivemos uma experiência muito boa com alguns colegas, são nossos monitores, onde nós tentamos nos aprofundar durante algum dia essa patologia, que de nova não tem nada. Então, a gente simplesmente não prestava atenção. E a ideia hoje é que vocês realmente tentem compreender e entender a real importância do diagnóstico e também do tratamento e qual que é a relevância desse tipo de alteração traz para a nossa prática clínica de consultório. Tá? E para isso temos uma convidada para lá de especial, a doutora Fanilda, falando direto lá do Espírito Santo. A gente não pode falar no Brasil de varizes pélvicas sem falar na doutora Fanilda. Né? A referência do nosso grupo no diagnóstico desse tipo de varizes, e hoje ela está aqui para elucidar vocês sobre esse assunto. Então, de novo, vocês têm aí à disposição o chat de perguntas, tá certo? E além da doutora Fanilda, o Elias vai também fazer uma apresentação um pouco sobre as varizes não safênicas, mas de origem própria até no membro inferior. Bem, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Eu agradeço ao Grupo Evas pelo convite e espero essa noite aqui corresponder à expectativa de todos, né? A gente Só vai falar que sobre... ao Grupo Evas a senhora agora também é, né? Então... Sim, obrigada. Muito obrigada pela consideração. Nosso curso foi muito bom, né? Então, muito obrigada. Então, pessoal, o que a gente vai falar? Realmente sobre essas veias que realmente são ocultas e esquecidas, mas elas não são menos importantes, tá? As varizes não safênicas, elas representam 10 a 12% da população varicosa. E são assim chamadas porque a origem do refluxo vem de um território que não as safenas, tá? Mas elas têm algo em comum. A grande maioria delas estão classificadas na classificação CEAP de 1 a 3, na verdade, C2. Raramente vocês vão encontrar pacientes C4, C5 e C6. Elas acometem mais as mulheres e mulheres com mais de 2 filhos, tá? Acomete também pessoas que já foram operadas de varizes, ou seja, é mais comum em recidiva de varizes e varizes que envolvendo ou não o sistema de safenas, tá? Numa ordem decrescente de apresentação, nós temos que 50% dessas varizes estão localizadas na coxa, face posterior, lateral e medial. 34% delas vêm do território pélvico. 10% envolve o nervo ciático. 8% são chamadas veias de fossa poplítea. 6% compromete o sistema linfonodal e 1% envolve as veias musculares. Próximo de 1% da população terá como fonte de refluxo essa perfurante aqui, ó. E vejo vocês que essa perfurante localizada 12 a 25 centímetros acima da prega poplítea na face posterior da coxa é uma perfurante grande e se conecta com tributárias também de grosso calibre, portanto, fáceis de serem identificadas pelo ultrassom. Mais profundas e com trajeto subfacial, nós temos essas veias aqui, ó, na face posterior da coxa, são veias mais profundas que são remanescentes da veia isquiática. Portanto, elas também vão ter conexão com o território pélvico, tá? Pacientes com queixas de formigamento, queimação na perna, elas podem ter suas varizes envolvendo o nervo ciático. E isso acomete a população numa incidência de 1%.
E quando nós selecionamos o grupo não safênico, é em cerca de 10%. Mais de 40% dessas varizes também tem relação com o território pélvico. E como é do grupo, tem maior incidência em pacientes com recidiva. Ultrassonograficamente, nós podemos identificar o nervo ciático como essa estrutura aqui, ó, é uma estrutura mais ecodensa e com aspecto fibrilar. E nós temos como ponto de referência para identificá-lo a veia poplítea. Então, vejam vocês a veia poplítea aqui, o nervo ciático aqui em corte transverso, corte longitudinal. E se a gente descer um pouquinho mais, nós pegamos até a sua divisão em nervo tibial e nervo fibular. As veias que envolvem o nervo ciático, elas não são visíveis normalmente, mas quando existe a insuficiência dessas veias, a gente pode identificá-las, são veias de 1,4 a 3,7 milímetro, e quando fazemos a manobra de compressão distal, a gente pode identificar o fluxo e o refluxo. A gente vê realmente um emaranhado de veias seguindo o nervo, ao longo do nervo ciático, tá? Nem todas as veias que vocês veem na veia poplítea, na fossa poplítea, são denominadas veias de fossa poplítea. Essa é uma definição para um tronco mais calibroso, localizado um pouco acima da junção safeno-poplítea, e que pode gerar essas varizes aqui na face poplítea, mas ele tem que ser identificado, ele tem uma incidência de 4,4% a 8%, tá? E, por definição, nós temos que varizes linfonodais ou varizes ganglionares são veias tortuosas com 3 a 4 milímetros de diâmetro e que obrigatoriamente têm trajeto linfonodal. Ela tem uma incidência em torno de 6%, é mais frequente também em pacientes com recidiva de varizes, e isso é importante que seja notificado para o cirurgião, porque isso pode alterar o planejamento de tratamento desse paciente. E essa paciente eu gosto de exemplificar como envolvimento das veias ganglionares, porque é uma senhorinha que tem 72 anos, tem 5 cirurgias de varizes, com safenectomia bilateral, e de um lado ela tem a safenectomia sem recidiva de crossa e o envolvimento das veias ganglionares. Vejam aqui na foto, depois eu vou mostrar o vídeo. Então aqui, durante a manobra de Valsalva, a gente vê nitidamente o refluxo nessas veias ganglionares. Já no membro inferior esquerdo, ela tem uma safenectomia, mas com recidiva através de uma tributária da crossa. E a gente vai ver que quando a gente faz a manobra de Valsalva, a compressão distal, essa tributária faz conexão com a rede linfonodal e que vai contribuir para piorar as varizes nos membros inferiores. Então, eu vou mostrar no vídeo aqui para ficar mais didático. Então, aqui é o membro inferior direito, onde tem safenectomia sem recidiva de crossa, e vejam vocês na hora da manobra de Valsalva como essas veias no linfonodo vem o refluxo e a gente pode vê-las nitidamente. Aqui, só para esquematizar, para ficar mais fácil, é uma safenectomia, onde a rede ganglionar normalmente não é visível, mas com essa conexão com as veias, que nesse caso aqui, ela fez conexão com veias pélvicas, pode haver uma sobrecarga da rede linfonodal. E no membro inferior esquerdo, nós temos aqui, ó, aqui a junção safeno-femoral com a recidiva pela tributária e essa tributária fazendo conexão com a rede ganglionar. Então, normalmente, a junção safeno-femoral é isso aqui, a gente não vê as veias ganglionares, mas quando você tem uma insuficiência da válvula terminal ou, através, nesse caso, que foi uma recidiva, sobrecarrega novamente a rede ganglionar e vai, então, contribuir para as varizes do membro inferior. Então, na cartografia dessa paciente, nós temos a safenectomia, esses gânglios que eu representei por cinza, fazia uma conexão com veias que vinha da pelve e conectava com tributárias na coxa e perna, provocando mais varizes ainda. No membro inferior esquerdo, tinha safenectomia com insuficiência de uma tributária, uma recidiva de crossa, portanto, e as tributárias conectavam com a rede ganglionar, piorando mais essas varizes do membro inferior. Então, pessoal, se as veias ganglionares são comprometidas, agora a gente passa para veias gastrocnêmicas, que essas sim são mais esquecidas e ainda mais subdiagnosticadas. E tem uma frequência de 1% da população.
E os sintomas que a paciente sente mais, apesar de poder aparecer varizes, mas é dor, é peso nas pernas, tá? Então, esse tipo de varize, que a gente também tem que estar atento, ocorre principalmente em recidiva da junção safeno-popliteal. Então, vou ilustrar esse caso aqui para vocês verem. Essa senhorinha também tinha 68 anos, 2 cirurgias de varizes, já com safenectomia magna, e a queixa dela é só peso nas pernas. Podem ver aqui que a gente não identifica muitas varizes. E aí, durante o exame, aqui primeiro eu vou mostrar as fotos, nós temos a junção do tronco das veias musculares, e veja como é mais dilatado que a própria safena parva, que é fina e competente. Quando eu faço a compressão distal, eu tenho fluxo e tenho refluxo pelo tronco das veias musculares, e a safena parva está aqui sem refluxo nenhum. Só para documentar pelo Doppler pulsado, e aqui mostrando a diferença do calibre da veia muscular em relação à safena parva. Eu vou soltar o filme aqui para a gente ver melhor. Aqui está a veia poplítea, aqui está o tronco da muscular, aqui em cima vocês vão ver a safena parva. Mas o foco é o tronco muscular. Vejam, então, fluxo, refluxo, e eu mostrando aqui o tamanho da veia muscular, tá? Então, é uma veia também que fica muito esquecida por nós. Aqui, mais uma vez, mostrando o fluxo e o refluxo e a dilatação da veia muscular, só porque repetiu um pouquinho aqui. Tá? Se o tronco das veias musculares, que é maior, a gente deixa de ver às vezes, vocês imaginam essa perfurante aqui, ó, pequenininha, que está justamente numa estrutura óssea. E tem uma prevalência de varizes da região do joelho em torno de 4,4% a 8%. Então, a gente também tem que estar atento quando nós identificamos veias nessa região do joelho, de procurar essa perfurante aqui, ó. É pequena, mas pode se conectar com essas veias, tá?